Olá, eu sou Cândida Campos. Vamos dar início a mais um programa ao Segredo da Cândida. Este programa é emitido todas as segundas-feiras às 21h30. Hoje, como convidada, terapeuta educacional, formadora, coaching e neurogestora emocional. Estou a falar de Ana Pedroso. Olá, Ana, boa tarde. Olá, boa tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde, boa noite, bom dia. Isso. Porque nós somos do mundo e em qualquer sítio nos pode estar a ouvir com horas diferentes. Assim é. Obrigada, minha querida. Obrigada por este convite e a todos também que nos escutam, que também promovam e levem este programa além mar e a todos que nos possam escutar. Obrigada, querida. Gostava que me falasses um pouco, à luz da mulher que tu és hoje, se tu consideraste, tens a imagem da tua criança, se foi uma criança rebelde, se foi uma criança, daquelas crianças muito cegadinhas, muito calminhas, que brincava só com a boneca, ou se algo em ti já te despertava determinadas coisas na vida. Como é que como foi esta Ana criança? Como é que tu caracterizas hoje a Ana criança? A Ana criança sempre foi uma exploradora, uma buscadora, rebelde. Rebelde. Tu classificas como rebelde, é isso? Classifico como rebelde numa revolução silenciosa. Não te entendiam determinados comportamentos ou coisas que dizias, é isso? Sim. E mesmo para além disso, porque eu andei num colégio de freiras, que eu agradeço profundamente a todas as irmãs, a todos os professores e mestres que passaram na minha altura, na minha época de criança. Mas eu fui feliz, sempre com uma vontade enorme de dar o grito do Ipiranga e de colocar as minhas ideias. Quando eu era muito pequenina, eu sempre senti que eu vim transformar o mundo. Eu vim, aliás, hoje, como transformadora de vidas, acabo por ser um espelho de criança. Só que em criança houve uma estrutura que eu escolhi, pais, amigos, professores, uma sociedade que eu escolhi, porque nós escolhemos tudo, até os nossos pais, até o nosso país, até a nossa cidade, que eu sentia-me a viver numa revolução silenciosa, no sentido de, eu estava por exemplo, com as freiras, e todas as semanas tínhamos que nos confessar. E na verdade aquela revolução silenciosa era, o que é que esta semana eu vou dizer, eu vou dizer ao padre? Eu lembro-me disso, lembro perfeitamente disso. O que é que esta semana... E eu agradeço, não é? Agradeço essa forma de estar e de ser que hoje me libertou, não é? Porque eu hoje costumo dizer que sou livre e a minha religião é o amor. Portanto, a minha grande fé inabalável é um amor incondicional, puro, que todos temos, que todos somos, e que o outro me levou a perceber o que é que eu não quero para a minha vida. Entendes? E eu, quando criança, eu sentia muito isso. Porque é que o adulto me está a dizer uma coisa que ele próprio faz, mas está-me a pedir a mim o contrário? Pois, então foi esta revolução silenciosa. Eu perguntava às irmãs, mas será que eu tenho que ter pecados? Eu não tenho pecados, mas vai-te confessar. Como é que eu me vou confessar se eu não tenho pecados? Eu não preciso. Ok. E eu chegava à igreja, eu chegava a Deus e perguntava, será que o mundo é mesmo assim? Eu estou pronta para ver o que tu me tiveres para mostrar. E se o mundo for assim, eu não estou aqui a fazer nada. Então esta rebelde conversava muito consigo própria, conversava muito com Deus, com os anjos, conversava muito espiritualmente, através da linguagem de energia. Mas a tendência sempre dos pais e da família é preparar os filhos para ter uma carreira profissional e aqueles cursos. Tu tinhas um sonho, essa parte de dizeres que gostavas de ser médica, tinha a ver também já com a cura, no fundo, não era? Mas era uma cura... Desde pequenina. Quero ser médica. Mas depois, a tua carreira foi para uma área completamente diferente. Sim, isso completamente. Já completamente diferente. Também lá está, influenciada, ou porque a tendência era procurar sempre cursos que tivessem rentabilidade, não é? Estabilidade. Sim. E sabes que os nossos maiores
Eu considero que os meus pais são os meus ídolos, tanto o meu pai como a minha mãe. E que por muita força interior que eu tivesse, quando eu era pequenina, nesta revolução, faltou uma coragem. Mas eu precisei passar por falta de coragem, claro, para hoje acionar todos os dias da minha vida, perante, sejam quais foram os desafios, a coragem está sempre presente. E para mim é uma competência e capacidade que se pode treinar e que podemos pedir ajuda também, com coragem de dizer ao outro, olha, ajuda-me que eu não sei como fazer. E eu desde pequenina que queria muito que os outros fossem felizes. Ou seja... E por isso a medicina entra aí como uma forma... Porque eu de facto, como transformadora de vidas e a curadora, sim... O meu sonho é que todos no mundo consigam abrir a sua consciência e treinar o músculo da consciência, que é o que eu hoje faço. Ajudar os outros. Sim, mas tu como criança não tinhas essa noção, e então era através da carreira, dessa sim, carreira. De fazer os outros felizes, ou seja, eu lembro-me que a partir dos 7 anos prometi a mim mesma, eu vou fazer a partir de hoje o que o meu pai e a minha mãe quiserem, para eles sorrirem, para serem felizes. Sim. E percebi que eu estava-me a desligar de eu fazer parte da equação. Pois estavas eu anulei-me. Então, o que é que dá certo? Dá certo eu cumprir um programa, eu cumprir um menu que diz... tens de ser uma boa menina, tens que te portar bem, não podes falar muito porque estas ideias não são compatíveis com o mundo de hoje, tu não és normal. Pois, não seres rotulada por uma criança que não é normal, não é? E eu sempre tive medo de ser rotulada e demais, e de eu não estar alinhada com aquilo que os meus pais estavam à espera de mim, sabes? E eles criam uma imagem, não é? E aquilo que eles pensam que é o melhor. E eles fizeram o melhor com a consciência que tinham, e só tenho-lhes a agradecer e continuo a agradecer todos os dias, porque eu escolhi os pais perfeitos para eu descobrir quem eu sou. Muitos momentos não pareceram os pais perfeitos, em que eu indaguei, mas porquê é que eu tenho esta mãe? Mas está-me sempre a achar que as coisas têm que ser como ela quer. E então esta rebeldia, não é? Eu quero ser crescida para depois ter a minha liberdade. Certo. Até se começa-se a trabalhar muitas vezes muito cedo, que é para não estar a depender de ninguém, não é? Mas olha, eu tive a mãe perfeita para me fazer brilhar e para eu chegar a um dia da minha vida que eu escolhi exatamente o que vim ser. Mas até a uma certa altura da minha vida, 30 anos, até aos 30 anos, imagina, até aos 30 anos eu vivi uma paz podre. Eu vivi uma revolução muito silenciosa, mas que ninguém me tirava do centro, sabes? Ninguém anulou os meus sonhos. Esta revolução sempre fui muito para dentro, até o dia em que eu disse assim, chega. Agora... Ok, e qual é esse dia, como é que passas daquilo que gostavas de ser médica, mas depois não seguiste, e fostes para uma licenciatura de contabilidade e gestão de empresas, que é uma coisa que é extremamente mental e de muita coisa. Como é que se entraste, porque fazer uma licenciatura ainda foram uns anos. Se já vinhas com esse padrão de criança, dessa rebeldia, e de uma coisa que precisavas de ver uma vida que não era a tua, porque também não tinhas a idade de escolha, não é? Sim. Sabias era que algo não estava bem. Como é que se passa para um curso destes? Influência. Passa-se para um curso destes porque, mesmo na minha caminhada, com a minha mãe sempre a apoiar-me muito, sempre a guiar-me para aquilo que ela achava que era o melhor para mim. E na altura de eu concorrer para a universidade, eu recordo que eu própria, assim, desde muito pequenina que eu escutava a médica da alma, a médica da alma, a médica da alma. E eu procurava. E eu não encontrava esta profissão. O que é que eu encontrava mais próximo? A médica. A médica vem daí. Porque eu já desde muito pequenina que eu escutava o meu sentir. Eu escutava a minha essência.
Como não encontrava, nós tornamos-nos pessoas de acordo com o ambiente e com as influências que nós temos. As minhas influências eram o quê? Era uma mãe que trabalhava com papéis, com contabilidade, era a minha referência. Era a referência, por E isso eu um estava a pai perguntar, havia uma referência aí. Nas finanças, não é? Finanças, números, sempre números, contabilidade. Então eu chegava à casa, qual era a minha influência? Qual era o meu ambiente? O melhor que eles me podiam dar. Claro. O melhor que eles queriam para a filha. Ir para a universidade e a estabilidade. A segurança. É isso que quer dizer, é que tem a ver Não é? com uma Que eu me profissão recordo de uma frase que é: as empresas estão sempre a abrir e a fechar, nunca vais ficar desempregada. Pois, exatamente isso. Então, dentro de tanta dúvida, insegurança e mais, eu não tinha média para entrar em medicina. Então, eu percebi que a vida, mesmo frustrada, porque eu não sabia bem o que é que eu queria, porque como eu fui sempre guiando por aquilo que fazia felizes os outros, eu acabei por depois estar ali numa frustração. Pois, e agora? Qual é o curso? E agora? Pronto, e eles fizeram o melhor e encaminharam-me. E lá fui eu para a contabilidade, para Coimbra, e para a gestão de empresas. E foi assim que eu percebi que... Oh, Ana, e chegaste a trabalhar há quanto tempo nessa profissão ou não? Sim, ou só trabalhei. podias ter acabado o curso? Eu depois fiz o estágio, fui para o banco, o Banco Espírito Santo, Caixa Geral de Depósitos, portanto fiz esse percurso todo, estagiei, trabalhei no banco como contabilista, como alguém que vai para a área financeira e procura empregos na área financeira. Claro. Comecei a ter algumas contabilidades como independente, eu sempre fui muito empreendedora, eu sempre fui aquela que fui sempre à busca de uma nova versão. É que as pessoas às vezes pensam que a empreendedora tem a ver só com trabalhos de rotina. Não, empreendedora é muito vasto, não é? É aquela criativa. É criativa, é aquela que não para, aquela mente. É, aquela mente está sempre a trazer novas visões, novos paradigmas. Pronto, e eu sempre choquei muito, porque os meus paradigmas estavam ao lado daquilo que a sociedade estava a pedir, sabes? E muitas vezes eu senti, como é que eu vou florescer neste mundo que eu não estou a ver saída? Porque, não, eu não gosto de contabilidade, não. O que é que eu gostava no banco? Ajudar as pessoas a cumprirem os seus sonhos, ter uma casa, ter um carro, Pois, adorava. Exatamente. Porque eu era uma fazedora de sonhos. Pois. Quando as pessoas chegavam lá e diziam assim, ai, ajude-me lá. Como é que eu posso aqui arranjar Como maneira? é que eu posso fazer, não é? Nas reuniões, quando eu fazíamos, esta pessoa, olha, veja lá se me arranja aqui alguém que possa dar o aval, veja lá. E então eu ia até ao final para conseguir aquele sonho daquela pessoa. Então, eu já estava a ajudar. Eu já estava num processo. As pessoas chegavam lá, contavam uma vida toda. As pessoas... ou seja, eu comecei ali a ser a psicóloga, a terapeuta. Sim. Sabes? Sim. E de uma certa forma Sim. porque era a necessidade deles, o sonho deles, e tu ouvires, não simplesmente só estares a executar uma tarefa de papel e de logística, não é? Sim. Andei à busca, busquei como contabilista, fui contabilista, e houve um dia que um cliente meu no banco me perguntou se eu era feliz. E eu disse que sim, em piloto automático. Sabes, aqueles sims que nós dizemos porque fica bem, é politicamente correto. Tu seres correta. Ainda para mais estás dentro de lidar. Isso. Porque a banca, as pessoas que trabalhavam na banca, era um estatuto. Sim. Hoje é verdade. Hoje há uma certa... Mas antigamente dizia, não trabalha no banco. Logo a priori era um estatuto de um lugar que não era qualquer pessoa que iria... Já era uma pessoa muito especial, não é? Já. E ele sentiu que a pessoa que ele tinha à frente dele... Ele perguntou-me, será não que sei ela de onde feliz? não sei de onde é que aquilo veio. Sim. Aliás, como eu era gestora de conta dele, ele tinha uma grande à vontade todos os dias de ir ali e de ver como é que estavam as ações, como é que estava a conta dele. Ele também era uma pessoa muito sozinha e acabava por ir ali todos os dias, pronto, conversava comigo, e houve um dia que aquilo saiu, não sei de onde.
E ele perguntou-me, a doutora Ana é feliz? E eu, sim, claro, então eu tenho uma casa, eu tenho um emprego, eu tenho. E depois ele perguntou-me assim uma coisa que aí fez toda a diferença. Olha, diga-me uma coisa, se agora não precisasse de mais nada, não se tivesse que preocupar com nada, entende? Tivesse dinheiro da conta, tal, não precisasse de preocupar nada, o que é que a Ana fazia? Qual é o seu sonho? Bem, aquilo foi, sabes? Foi saltar. Caiu-me tudo porque estava-me a trazer uma raiz de criança de dizer eu vim transformar o mundo, eu vim ser feliz, eu vim trazer sorrisos. Você é a tal médica da alma, não é? Sim, a médica da alma. E afinal, como eu estou aqui... E o que é que eu estou aqui a fazer? E quando ele me pergunta isso, eu digo assim, olha, sabe o que é que eu fazia mesmo? Eu saía já daqui e ia cumprir o meu sonho. Bem... e sabe qual é o meu sonho? Olha, é ajudar as pessoas a serem felizes, a sorrirem, as pessoas perceberem que todos os problemas se resolvem. Tudo. E sabes uma coisa? Eu já desde o primeiro toque que eu tive foi quando tive um problema de tiroide, com 23 anos, em que aí eu já tinha tido uma primeira mensagem... Mensagem no teu corpo. Sim, de dizer assim, assume a tua verdade. Começa a comunicar, começa a inspirar, começa a trazer toda a informação que tu trazes, que cada um traz é especial, que todos nós somos especiais. Só que a maior parte de nós vive reprimido. E eu vivi essa revolução silenciosa. E aquela pergunta levou-te, de facto, a despertar, dizer, sim, esta é uma oportunidade, é aquilo que às vezes a gente diz. Todo esse despertar de consciência e que lhe foi ajudado, às vezes, numa pergunta simples que lhe fizeram, que ela, a partir daí, começou a fazer outros percursos. É verdade, Ana? Começaste a entrar, a entrar noutros conhecimentos, sim, não é? Minha querida. E comecei a fazer uma transição. Uma transição. Do despertar e perceber que eu vivia muito para o ter, sim, que também fui induzida que ter sucesso é cumprirmos um menu para o ter e sem olharmos muito para os nossos sonhos. Ana, mas desculpa interromper-te, mas é que é uma pergunta que eu considero muito importante quem está a ouvir, porque eu também conheço muitas pessoas e isso, o teu percurso é inspirador para quem ouve, mas também muito consciente de que as pessoas podem começar a sentir, e falaste uma palavra que eu considero, que é começar a fazer a transição. Isso. Que eu vejo pessoas que de um momento para o outro, porque isto também pela mudança daquilo que as pessoas, do próprio mundo, as pessoas mudam às vezes de situações e que porque vão a um workshop, porque sentem aquilo, andam ali e eles são feitos de tal maneira para levar as pessoas a esse estado, certo, e que deixam, por exemplo, imaginas tu estás numa situação daquelas que não seria aquilo que dizia, mas de um momento para o outro largas tudo e começas, pronto, agora vou ser terapeuta, vou dar cursos, vou fazer isto, sem ela própria integrar essa mudança e essa, sim, transformação para se ter consistência, não é? É verdade. O que é que tu, em relação, verificas isso também, que se passa isso e depois há umas frustrações incríveis? Incríveis, porque a maior parte realmente das pessoas, quando nós não semeamos, não vamos colher. E o que é que acontece às vezes? Pessoas que não fazem transição, não semearam. Uhum. Não trouxeram para elas, primeiro, serem as próprias cobaias daquilo que querem entregar aos outros. Uhum. E eu, desde os 23 anos até aos 30 anos, nesta revolução silenciosa, eu percebi que podia curar a minha vida. Como? Quando veio aquela questão da tiroide e passando em cima da tiroide, eu percebi que naquele dia em que eu chorei muito, eu, dentro de mim, eu pedi ajuda e disse assim, eu estou pronta. Nesse dia, houve um livro, isto com 23 anos, houve um livro que apareceu na minha vida,
que mudou o rumo da minha história, que se chama Pode Curar a Sua Vida, da Louise Hay. Em que depois, mesmo eu trabalhando na área da contabilidade, na área da gestão, eu comecei a ser a minha própria cobaia da área do autoconhecimento, eu terapeuta de mim própria, eu a própria coach de mim própria. E comecei a quê? A ser uma eterna estudante. Continuo hoje a ser uma eterna estudante. Porque é assim, minha querida, todos nós, a vida é de altos e baixos. Sem dúvida. E quando nós vemos que estamos num caos profundo, desanimadas, não sabemos qual o rumo a dar, primeiro, nós temos que, na minha visão, e esta é a simples humildade que vem do meu coração, cada um sente o que quer. Temos que criar raízes, consistência, coerência. Para que é que eu vim ao mundo? Isto está-me a acontecer. Quais são as lições que eu tenho? E a Louise Hay trouxe-me clareza. A Louise Hay trouxe-me que nós somatizamos e trouxe uma informação que eu desde pequenina já sentia, mas que muitos de nós... À luz da adulta depois... precisei de validação. A Louise Hay começou-me a trazer validação, depois tornei-me facilitadora do método Louise Hay, foi assim o meu primeiro passito. E aí já a lidar com outras pessoas que Sim. também, de uma certa forma, tu vias essa transformação. Sim, e mas também eu estava em tinhas transição. Sim, mas também estavas a ver elas também a fazer esse processo Certo. de transição. Eu fiz a minha Porque transição. quando facilita-se isso, é para eles e para nós. Aprendemos sempre, estamos sempre a aprender com os outros. E então eu comecei passito a passito a fazer essa transição, até que, minha querida, continuo a fazer, não é? Continua-se sempre. Sempre, porque o caminho do autoconhecimento É inesgotável. é inesgotável. E tu que és é um uma mulher da mergulho a ciência, nós claro. todos os dias. E hoje a ciência quântica, e tu tens várias formações Sim. disso, vem mostrar que efetivamente a ciência pode chegar a um ponto, é como a fé, pode chegar a um ponto que vai-se encontrando sempre até, pronto, tem uma resposta, não é? Os estudos vão ser feitos a resposta. Sim. Aquilo que te move e a vida é sempre interminável, é infinito, Sempre. não é? É infinito. Porque todos os dias é algo de novo e elas nunca se encontram, eles não se encontram, tem que ser sempre paralelo, o conhecimento tem que estar sempre paralelo, não é? E agora a minha proposta é o encontro, minha querida. Foi como eu me encontrei, que desde muito pequenina, que eu sou muito sensível, eu sou muito intuitiva, muito criativa, muito mediúnica, e quando se fala em mediunidade parece que é uma coisa do outro mundo, não tem nada a ver. É uma competência, é uma capacidade, claro que todos somos mediúnicos. E sabes uma coisa, minha querida, quando eu assumi que era a terapeuta, a médica da alma, e que eu comecei a fazer as leituras da alma. A leitura da alma é a leitura do contrato que nós inscrevemos quando viemos para este planeta, e que nós temos propósito, e que nós temos lições, e que trazemos feridas para trabalhar e para curar. Claro que e sim. nós trazemos da nossa ancestralidade também muitas viagens a fazer neste planeta Terra. E aquilo que tu sentias, Ana, e que vinha de criança, não é? Sentir de médico de alma, e vais aumentando o teu conhecimento, vais fazendo mais, porque eu penso que quando a pessoa faz um curso e depois quer mais, porque aquilo depois liga ao outro, e depois queremos ter, parece que andamos já à procura de respostas definitivas e não há. Não há respostas. E porque há cada vez mais uma vontade de vermos que a coisa acontece. Isso. Não é? No fluxo. No fluxo, e que a coisa acontece. A tua vontade foi de expandir, começas a trabalhar então já para a expansão. Sim. Então começas a preparar, abres uma escola, esta parte ligada à educação, porque lembraste... E o Instituto Anamiki foi a primeira grande escola. Exatamente, porque lembras da tua criança, do teu silêncio, do que era, não é? Isso. Esse teu silêncio, e saberes começar a trabalhar na criança, que estás logo a preparar o adulto futuro. Sim, e se não me é? permitires, como terapeuta, Sim. quando eu comecei a dar as primeiras consultas, os primeiros clientes que me começaram a pedir essas consultas foram os pais que não sabiam lidar com as crianças.
E o Instituto Anamiki, que é um projeto, que é um instituto de desenvolvimento humano para a paz e para a felicidade, mas educacionalmente traz informações para que os pais, professores, a humanidade sejamos agentes de mudança. E é aí que vem também todos os projetos que o Instituto tem trazido, como o curso de terapeuta educacional, que anualmente temos este curso, agora passou para o online, depois de tudo isto que está a acontecer, passou para o online, e também um projeto que o Instituto tem todos os anos, e este é o 3º ano, com o Congresso Internacional da Felicidade, que vai acontecer nos dias 5, 6 e 7 vamos falar nisso, quero saber mais detalhes sobre isso, mas deixa-me falar primeiro. Tu continuas, embora, claro, com estas restrições todas, organizas grupos, tu fazes retiros, foste das primeiras pessoas quase a fazer. Vim de lá agora. Levar pessoas dias, também contigo para mulheres. Mostrar outras culturas, outros hábitos e tudo, não é? Porque fizeste primeiro todo esse percurso de exploração, de ver isso. E as viagens da alma. E livros também. Há quanto tempo aí não tens um livro escrito, Ana? Olha, não minha querida. Tempo, não é? Não percebi. O tempo. É uma questão de tempo. É uma questão de tempo, não é? O tempo do tempo tem o seu tempo. Sim, o primeiro livro, e depois muitos que estão na gaveta, mas que vão sair, em breve vão estar aí, é A Ponte para a Felicidade. Eu amo escrever, adoro transmitir pela escrita, é uma forma de expressão e de comunicação. Esta linguagem que eu tantas e tantas vezes oprimi dentro de mim. Agora, hoje sim, posso ser quem eu vim ser. E é muito Tu chegas ao fim do dia e sentes, eu queria o dia que tivesse mais horas para fazer tanta coisa que eu queria fazer, não é? Porque és oradora, és escritora, tu fazes essas viagens, a tua agenda. Sim. Sabes que eu considero-me um ser produtivo. Como eu cuido muito de mim, também cuido muito de ti. Sim. O que é que eu quero dizer com isso? Quando estamos no nosso propósito de vida, quando estamos alinhadas com aquilo que viemos ser, eu chego ao final do dia e agradeço por mais um dia cumprido, e a todas as pessoas que estão comigo e a outras que vão chegar à minha vida. E isso, amor, não há cansaço, sabes? Há alegria no coração, e depois aquilo que eu faço todos os dias é cuidar de mim. Este é o segredo. Claro, para cuidares de tanta gente que já te acompanha. Este é o segredo. É óbvio, Ana, porque é óbvio. Como é que senão não terias hipótese de lidar com tanta gente que tu já viste a quantidade de gente que já te acompanhas há uma série de anos, há muitos por toda anos, a parte do 15 mundo. Anos. Por mundo. Eu fora fiz a transição com 30, e estamos a falar de há 17 anos. 17 anos. Só que depois, efetivamente, sabes o que é? Com mais segurança, com mais confiança, com mais aquela fé inabalável de estares no fluxo e de permitires que seja a vida a fazer os planos para ti. E não tu a queres controlar, manipular. Eu depois comecei a fazer aquele processo, e houve um dia em que eu estava a dar o curso de terapeuta educacional, a primeira edição do curso de terapeuta educacional, e depois eu já tinha 3 grupos do método Louise Hay. E eu fui fazer um curso sobre a reconexão e a cura reconectiva, em que ali eu tive a clareza que era para saltar. Mas repara, foram mais ou menos de transição uns 9 anos. Ou seja, dos 23 aos 30, e depois ali dos 30 aos 32, foi ali um período, depois eu fiquei grávida, e quando eu tive o meu primeiro filho, o Francisco, que vai fazer 15 anos, disse assim, chega. E foi os 15 anos que começou tudo a acontecer, começou tudo a vir, e foi aí que a minha estrutura, a minha própria cobaia, eu já com alguns grupos e mais a fazer mentoria a pessoas que me começaram a pedir ajuda, tanto pais como individualmente, pessoas que queriam cumprir os seus sonhos, queriam estavam a sentir-se desanimadas, frustradas, com depressões. Então, amor, aí chegou um momento em que eu escutei o sininho. Escutei o sininho a dizer-me assim, olha, prepara-te. Tu já te vens a preparar há muitos anos
Claro. Tu já és a cobaia de ti própria. Agora chegou o momento de tudo aquilo que é tóxico e obsoleto na tua vida findar. Porque há ali um momento em que tu dizes assim, mas porquê que eu ainda continuo nisto? Gestora, contabilista, mas que coisa... Mas sabes uma coisa, a precipitação leva-nos a viver situações, se tivermos que ser precipitadas, que assim seja, porque isso também faz parte do caminho, mas eu considero que o caminho da transição é a paciência. Sim, e tu falaste aí numa mulher que foi pioneira de uma forma tão simples e com ferramentas tão simples, método Lisei, quando ela dizia, quando tu confias, e falaste também na palavra sementeira, é a mesma coisa que se tu fazes uma sementeira, ela diz, tu limpaste, nutriste o terreno, fizeste a sementeira, isso. Agora espera e confia e dá tempo, não vás esgaravatar para ver quando é que ela já está a germinar, porque de facto é esse tempo, de alguns às vezes é mais, outros é menos, e é o tempo certo, porque nem sempre as mesmas plantas e os mesmos frutos amadurecem no mesmo tempo, não é? Precisa esse tempo, e por isso apanhar a fruta verde, buscar a fazer colheitas antes do tempo, claro que não é, que já não tem esses resultados, e é nessa serenidade que ela pede que de facto para estarmos atentos. Sim, e colher no momento certo. E tu foi que estar atenta a todo esse teu percurso que tu também sentiste a necessidade de então ires mais longe e formares a parte do congresso. Falaste-me há pouco no congresso. Esse congresso vai-se realizar agora, mais uma vez. Dia 5, ano passado 6 não foi possível, novembro, não é? O ano passado aconteceu online. Por isso é o terceiro congresso. Agora é o terceiro. Que chamas o congresso da... Congresso Internacional da Felicidade. Da Felicidade. E como é que... Fala-me agora assim um bocadinho exatamente do Congresso Internacional da Felicidade. Tu convidas vários oradores? Isso. Como palestrantes, oradores, cientistas, terapeutas, professores, de toda... Sabes, para mim o Congresso é multidisciplinar. Okay. Porque ele une aquilo que não é para separar, que é a ciência com a espiritualidade, a ciência com a medicina quântica, a ciência com a consciência. Então, este congresso é para nos trazer, em primeiro lugar, elevar-nos a nossa consciência, nós que sermos seres cada vez mais clarificados do mundo que existe. E com várias pessoas extraordinárias que vão também estar neste congresso. Ele tem 3 momentos. Um primeiro momento de networking, Happy Networking, que é no dia 5, ao longo do dia. Quem quiser vir apresentar o seu negócio, quem quiser apresentar o seu serviço, o seu sonho, não é? O seu sonho, o seu livro, é durante o longo do dia, ao dia 5, das 10 da manhã até à tarde, às 19 horas. Depois, oficialmente, o congresso com os palestrantes, com todo aquele material e conteúdo de aprendizagem, de conhecimento, sim, de toda a sabedoria, vai começar às 20 horas do dia 5, durante a noite. Depois, às 9 da manhã do dia 6 e 7, vai estar a acontecer o congresso com todos os palestrantes, com todo o conhecimento, e, paralelamente, vai acontecer a Feira da Felicidade. A Feira da Felicidade vai ter stands onde pessoas também vêm nos mostrar o quanto nós podemos ser felizes, por exemplo... A criar aquilo que gostam, porque nem todos têm que ser oradores, nem exatamente. Professores. Então São nós pessoas podemos... das suas próprias artes, não é? Isso. Nós podemos usufruir de todas as palestras, de todas as pessoas que estão ali connosco. Porque a pessoa adquire um bilhete único, dá acesso a tudo isso? Isso, dá acesso a tudo, sempre a tudo isto. Claro que não tem a ver que se for expositor, isso tem à parte, não é? Portanto, se quiser ter um expositor no Congresso Internacional, na Feira da Felicidade, é contactar-nos através do site congressodafelicidade.pt. Está todas as informações. Estão todas as informações lá. Mandam um e-mail, mandam uma mensagem. E se tiverem dúvidas, têm lá o contacto para me contacto todo. Está bem? Então é isso. É virem, experimentarem, porque é na experiência. Exatamente. E este ano a vantagem é ser presencial, não é, Ana? Isso. É tão bom. Porque as pessoas já estão muito ansiosas e de com ver, todas as precauções, com todo o respeito, com tudo aquilo que é necessário. Para quê? Para a vida voltar à normalidade. Sim. E nós somos esses agentes. Somos agentes de segurança para que o outro tal como da mudança, não é? É, exatamente. Agentes de mudança e de segurança. Para que o outro também sinta
que pode sair de casa com segurança, pode começar a fazer um movimento do ex movere e trazer cá para fora aquilo que já estamos todos um bocadinho a dizer: ok, qual foi a aprendizagem que este ano e meio me trouxe de me retirar em casa, que eu agora, passito a passito, posso começar já também a estar nestes momentos presenciais. Aliás, este ano, agora vindo o retiro da viagem da alma às Maldivas, que eu faço todos os anos as viagens da alma, e agora de um retiro na praia em São Pedro de Moela, 3 dias com 33 mulheres sobre meditação, silêncio e jejum. No dia 25, 26 e 27 de fevereiro de 2022 está aberto o próximo retiro sobre sexualidade e sagrado feminino e masculino. Para quem quiser inscrever-se. Mas isso também, como tu dizes, está tudo no teu site? Tudo. anapedroso.pt. Pronto, já não tem a ver. Uma coisa, no teu site está lá o congresso e está todo o trabalho que tu fazes e de retiros, de viagens. Isso. E de cursos também. E de cursos também. E também nas tuas redes sociais. Sim, Ana Pedroso Prof. Tanto no Instagram, nas redes sociais todas. No YouTube, és uma mulher de Facebook. Comunicação. Sim, nem eu um dia imaginei que, conscientemente, que a comunicação traz para a nossa vida a organização do nosso foco, daquilo que nós viemos ser. E quanto mais, até mesmo pela escrita, quando nós nos sentamos, paramos e nos escutamos, a escrita pode ser terapêutica e é uma forma de comunicar, sabes? E eu amo comunicar, seja de que forma for. Só que depois também tenho um outro lado do meu silêncio, que para mim o silêncio é a quietude. Escuta. É a escuta ativa de eu viver no aqui e no agora presente. Este é outro segredo, porque nós podemos semear de várias formas. E quando nós muitas vezes estamos a semear em conflito, não vamos ter um fruto paciente. Claro. Então, é esta a proposta. Estás a semear como? De que forma? Qual é o teu estado? Como é que o terreno está nutrido, não é? Como é que tu cuidas de ti todos os dias? Por isso é que eu também estou aqui. Pois, e falamos aqui, tu és minha comunicação, além de tudo isso, é permanentemente, todas as semanas, na Rádio Ava. É tão bom. Com o teu programa Ser Mais. Não é? E este foi o primeiro que nós falámos logo inicialmente. Porque eu ainda comecei com uma rubrica, exatamente, mas depois lembras-te de nós falámos Ser Mais e que tu disseste assim, faz sentido. Ser mais. Porque nós somos sempre cada vez mais, não é? É, ser mais o que tu quiseres. Permite-te ser mais, permite ser humilde e olhar às vezes para o orgulho do ego que nos leva a estarmos distraídos a ser mais. E é muito bom. Quero agradecer também à Rádio Ava, que sigam radioava.global no YouTube, no Instagram. No mundo, não é? Nós conseguimos colocar toda essa tua parte no mundo, nos ouvidos do mundo, porque tem esta vantagem de facto de ser online. E cada vez mais, basta pelos dados que são vistos, a quantidade de gente já que nos ouvem pelo mundo todo e temos feedback disso, o que é muito bom também. Ana, eu tenho uma coisa a dizer-te, é que estamos a finalizar esta nossa assim, conversa, não é? Que seria extensa, mas teremos muita oportunidade, mas eu que eu te digo, no fundo, é uma conversa, não uma entrevista, porque tu tens todas as semanas a oportunidade com temas e que levantas consciências e que trazes oportunidade a pessoas a que vêm aqui. Isto também é uma forma de ajudar e de apoiar. Sim, tal, exatamente, porque quando nós trazemos os outros a divulgar, estamos a contribuir para um mundo melhor, não é? Por seres essa mulher grandiosa de amor, que só assim estaríamos alinhadas e aqui as duas. Obrigada por fazeres parte e por seres tão linda, tão linda, tão linda e teres essa força inesgotável que eu quero assim ser quando for grande como tu, meu amor. Quero, assim uma coisa inspiradora. Eu queria que tu deixasses uma mensagem, uma única palavra a quem nos está a ouvir, seja com que idade for, seja jovem, seja que não há, a idade é unicamente um número que nós sabemos, às vezes o corpo é que se ressente mais, mas qual era a palavra que tu tens para dizer às pessoas, para elas reterem? Olha, há uma palavra que é também alinhada com a música que eu vos vou deixar depois a seguir. Tem a ver com amor próprio. Como é que nós podemos dar o que não temos?
como é que nós podemos expandir e semear aquilo que muitas vezes sentimos que nos falta. Então vão à busca de ajuda. Sentem-se, escrevam, conectem-se com vocês em qualquer lado do mundo, em qualquer sítio onde vocês estejam. Conectem-se, cuidem de vocês e permitam ser ajudados. Porque muitas pessoas querem mudar o mundo, querem mudar a vida, mas muitas vezes temos que aprender a receber como damos. Claro. Porque o equilíbrio da vida, a consistência só acontece quando a balança entre o dar e o receber, entre a causa e efeito, ela está equilibrada. Exatamente. Não é? Então esta é a proposta. E renasçam sempre para os vossos sonhos. Nunca é tarde para nada, amores, para nada, seja qual for a idade. Então vamos juntos neste coração unido que todos somos e cuidam de vocês. Olha, então, da mesma maneira deixas essa mensagem, eu agora reservo para ti também uma mensagem em que aí à tua frente está um baralho de cartas que podes espalhar, porque tem muitas imagens, é assim, de um lado só tem imagens. Vou-te pedir para não virares, espalhares a imagem, deixares a tua intuição, que é sempre como tu fazes, com o coração, de certeza que a carta que depois irás escolher e que pensares tem a mensagem que eu quero que tu leves desta passagem pelo programa O Segredo da Cândida. Está sempre escolhida. Na vida. Está escolhida? Está. Altruísmo. Eu sou movida pelo sentimento de que a minha vida não existe só para mim. Tudo o que eu sou tem um efeito sobre o mundo à minha volta. Quando entendo que faço parte de um todo, compreendo a importância de ser um doador genuíno. Então deixo simplesmente fluir as minhas qualidades e sentimentos positivos, sem importar em que direções vão. Como a água corrente de um rio, deixo que esta positividade emane de mim. Eu dou aos outros e ao mundo o que tenho de melhor, sem esperar nada em troca. Assim é. Desejo-te as maiores felicidades e sabes que conta sempre connosco. Obrigada a todos também que nos escutam e sintam-se abraçados, mimados e nutridos por mim. Obrigada.